pessoal, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre suas finanças. 58, 59 dá pra comprar. Talvez você vai falar misericórdia. Vou sair desse vídeo porque as minhas finanças não estão nada boas. Calma aí, porque você pode perceber que está muito melhor do que a maior parte da população brasileira. E eu sei que falar de dinheiro ainda é um assunto muito delicado, porque não é um assunto muito falado nas rodas de conversas ou até mesmo nas mesas com as famílias. Mas por que é importante a gente falar disso? Porque dinheiro é o segundo maior motivo de estresse entre as pessoas. Só perde para a saúde. É um assunto muito importante que tem um impacto muito grande na vida de todo mundo. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E o segundo motivo do porquê é importante a gente falar sobre dinheiro é que nós temos muitas vezes um viés ingrato sobre nós mesmos. A gente sempre acha que nós estamos muito piores do que realmente de fato nós estamos. É claro que boa parte de nós não somos gênios em tudo que a gente faz, mas tem momentos que realmente a vida da gente está caminhando para um rumo melhor. Mas às vezes são passos tão pequenos que nós nem percebemos e achamos que estamos muito ruins financeiramente. E por que a gente não percebe essas pequenas melhoras? Porque a gente fica sempre esperando algo muito grandioso que pode mudar drasticamente a vida da gente. E nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês alguns dados sobre dinheiro que podem ajudar você a olhar para a sua vida financeira de outro modo. E junto com isso, eu vou te ensinar também algumas estratégias se caso você esteja aí do lado ruim dos dados. Então, se você está aí do lado bom dos dados, parabéns para você e tenho certeza que essas dicas vai ajudar você a potencializar. Mas se caso você não esteja, essas dicas vai fazer com que você melhore a sua vida financeira ao colocá-las em prática. Vamos para o primeiro dado. 67% da população brasileira não tem reserva de emergência. Então, se você tem uma reserva de emergência, você já está financeiramente falando melhor do que 67% da população brasileira. Então, se você tem a sua reserva de emergência, parabéns para você. Para quem não tem, o porquê que é ruim não ter uma reserva de emergência. Como o próprio nome já diz, reserva de emergência é um dinheiro que você deixa guardadinho ali para poder lidar com os imprevistos. Se você não tem como cobrir nenhum tipo de gasto inesperado, por exemplo, você vai ter que arrumar dinheiro de alguma forma. Como, por exemplo, passando o cartão de crédito ou então fazendo empréstimos. Porque tem situações que não dá para esperar. Você precisa arrumar um dinheiro para poder arcar com aquilo ali. E aí, o que acontece quando você não tem e tem que usar o cartão de crédito ou fazer empréstimo? No mês seguinte, o dinheiro que não estava sobrando, você vai ficar muito mais apertado, porque no seu orçamento foi acrescentado ali para o próximo mês a parcela de cartão de crédito ou então do empréstimo. Ou seja, se nesse mês você estava apertado, no mês seguinte fica mais difícil. Percebeu que a reserva de emergência, além de te socorrer nos imprevistos, ela ainda evita que você faça dívidas? E a dica para você que ainda não tem uma reserva de emergência. A primeira coisa que às vezes as pessoas ficam sem saber. Quanto que é necessário ter de reserva de emergência? Isso é muito simples. É só você somar, o valor do seu custo de vida mensal e multiplicar por 3 ou por 6. Por exemplo, se o seu custo de vida mensal são R$3.000, ou seja,
R$ 3.000 é o que você gasta ali para manter a sua casa no mês. Você precisa ter 9.000 ou então 18.000 de reserva de emergência, ou seja, 3 meses ou 6 meses de reserva de emergência. Mas se juntar esse valor for algo muito fora da sua realidade, eu sugiro que você se esforce para ter pelo menos R$ 1.000 em reserva de emergência para poder começar. Já vai te dar ali uma sensação de bem-estar. Eu te garanto isso, porque faz muita diferença quando a gente tem pelo menos um pezinho de meia ali de R$ 1.000 para casos de imprevistos. E lembrando que se você for empreendedor ou empresário, por exemplo, o ideal é que você tenha 12 meses do seu custo de vida mensal em reserva de emergência. E aí, qual que é o melhor local para você deixar esse dinheiro? Pode ser em um CDB com resgate diário ou então no Tesouro Selic. Eu, particularmente, deixo a minha reserva de emergência em um CDB de liquidez diária, porque o Tesouro Selic, você só pode resgatar o dinheiro em dias úteis. Então, se você precisa da sua reserva nos finais de semana, você vai ter que esperar, a próxima segunda-feira. Então, eu prefiro deixar em um CDB. O segundo dado é 80% dos brasileiros não tem nada guardado para aposentadoria. Nós vivemos como se nunca fôssemos envelhecer. E talvez por esse tipo de pensamento, as pessoas deixam para pensar na aposentadoria só lá muito na frente. Nós ignoramos um futuro que, se você conseguir aposentar pela Previdência, a grande maioria vai se aposentar com um salário mínimo. Então, raciocina comigo. Hoje, um salário mínimo dá para sustentar você e sua família? Provavelmente não. Imagine daqui a 15, 20, 30 anos. Então, hoje, apenas uma pequena parcela dos aposentados conseguem se manter sem ajuda. A maioria deles precisa de ajuda de alguém da família para poder conseguir se sustentar. E aqueles que ainda conseguem trabalhar, tem que trabalhar para poder complementar a aposentadoria. Os que não conseguem, infelizmente, precisa, de algum auxílio, de alguma ajuda para poder se manter. O que eu sugiro que você faça? Analise bem como é a sua vida hoje e imagine você idoso, onde os gastos, com médicos e remédios tendem a aumentar. Você acha, baseado na sua vida hoje, o quanto que você gasta hoje? Você acha que um salário mínimo vai ser o suficiente para te sustentar? Caso você não faça parte desse grupo pequeno que já está se preparando, construindo ali o seu pé de meia para se aposentar tranquilamente, eu vou deixar aqui no card um vídeo te ensinando como você se preparar para a sua aposentadoria e se aposentar com um salário ali de mais de R$ 5.000. Depois você vai lá e confere esse vídeo. E não fica aí pensando, mas eu sou muito novo ainda, vou deixar para pensar nisso lá mais na frente, na hora que eu estiver mais velho. Não faça isso. Porque quanto mais cedo você começar, menor vai ser o seu esforço para construir um patrimônio para sua aposentadoria. Por quê? Porque um dos principais pilares dos investimentos é o tempo. Porque o tempo favorece o trabalho dos juros compostos ao seu favor. Então, quanto antes você começar, menos vai ser o seu esforço e maior vai ser os seus rendimentos. E vamos para o nosso terceiro dado, que é 80% da população não tem um orçamento mensal. O que seria um orçamento mensal? É basicamente você saber 3 perguntinhas fundamentais, que são você saber o quanto ganha, saber o quanto gasta e
em que gasta o seu dinheiro. Então, se você sabe essas 3 informações, você está melhor do que 80% da população brasileira. Eu gosto de pensar, a gente só consegue melhorar aquilo que a gente conhece. Então, se você não conhece, não sabe exatamente qual que é a sua situação financeira, como é que você vai implementar alguma estratégia para poder melhorar, sendo que você não sabe nem o que melhorar? Tem gente que fala assim, eu só sei que o meu dinheiro não dá. Tá, mas se você não sabe o quanto ganha, não sabe o quanto gasta e em que gasta, como é que você vai saber onde é possível economizar, por exemplo? Como você vai saber se o seu salário está sendo suficiente para você sobreviver? Compreende que essas informações é o primeiro passo para você ter noção da real situação financeira que você se encontra. Se você faz parte aí do seleto grupo que sabe exatamente quanto que ganha, quanto que gasta, em que gasta seu dinheiro, faz esse orçamento mensal, parabéns para você. E para você que ainda não faz, uma dica para resolver isso é: pegue uma folha de caderno e uma caneta e anote quanto você ganha na parte superior da folha. Logo abaixo, você divide em 3 colunas. Na primeira coluna, você coloca a data, no meio, a descrição e do outro lado, o valor. Faça isso durante 30 dias. Tudo que você comprar, você vai anotar lá na data específica, vai anotar o que você comprou e lá na parte do valor você vai colocar o valor. Por que que isso é importante? Principalmente no primeiro mês, isso vai ser um diagnóstico da sua situação. Quando você chegar lá no último dia do mês, você vai saber exatamente quanto que você gastou e em que gastou o seu dinheiro. E se você não quiser fazer isso numa folha de caderno mesmo, eu vou deixar aqui na descrição a planilha que eu uso, que é uma planilha muito simples, que pode te ajudar aí a você organizar o seu orçamento. Eu sei que tem gente que acha isso uma bobagem, não gosta de ficar anotando, mas lembre que você não consegue mudar alguma coisa sendo que você não faz ideia da situação que ela está. O primeiro passo é você responder sinceramente essas 3 perguntas. E não me venha com essa de eu acho que eu gasto tanto. Eu não gasto muito com bobagem, mas meu salário não dá pro final do mês. Eu acho que eu ganho pouco. Isso não é informação para você saber como que está a sua situação financeira. Aqui você precisa ser muito sincero na hora de você fazer as suas anotações. Por quê? Porque ninguém está mais interessado em mudar as suas finanças do que você mesmo. E para finalizar, parabéns para você que de todos esses dados mostrados aqui, você faz parte aí do grupo que está melhor financeiramente do que uma boa parte da população brasileira. E para você que ainda está do lado ruim dos dados, não sinta como se fosse o fim do mundo, porque o primeiro passo para poder conseguir mudar é realmente reconhecer que está do lado que precisa mudar. E agora que você já sabe que precisa mudar, tenho certeza que você irá fazer o necessário para mudar o rumo da sua vida financeira. Tudo na vida dá para melhorar. A gente só não melhora aquilo que não conhecemos ou então não queremos mudar. E eu sei que todos nós queremos uma vida financeira melhor. Mas só querer não adianta, né? Nós temos que, além de querer, também implementar estratégias, ações que vão favorecer essa mudança na nossa vida. Comece o quanto antes a implementar as dicas que eu citei acima e sucesso para você. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, já te convido a se inscrever no canal e ative as notificações, porque toda semana
tem vídeo novo por aqui. E muito obrigada por assistir. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!